Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA, e nesta aula iremos tratar do custeio variável. Bom, primeiro quero deixar bem claro que quando a gente está falando de custeio variável, a gente está no âmbito da contabilidade gerencial, ou seja, é uma alternativa, o custeio variável é uma alternativa gerencial para tratar os custos, os gastos, como nós preferimos chamar. Então, a gente tem a contabilidade financeira, como já falamos nas aulas anteriores, e temos também a contabilidade gerencial. E na contabilidade gerencial, não importa muito se um determinado gasto ele é um custo ou uma despesa. Importa mais o comportamento desse gasto, desse custo ou dessa despesa. Então, importa mais pensar se esse gasto é um gasto fixo ou se esse gasto é um gasto variável. E aí cabe aqui a gente discutir o que é o conceito de gasto fixo e de gasto variável. Então, se um determinado gasto ele oscila em função do volume de produção ou do volume de vendas, a gente diz que esse gasto é um gasto variável. Se ele não oscila em função do volume de vendas e da produção, a gente diz que ele é um gasto fixo. Então, observem que eu não falei que o gasto fixo não oscila. Ele oscila, só que ele não oscila na mesma base do gasto variável, ou seja, em função da produção e das vendas. Tá? Então, repetindo, os gastos fixos não vão oscilar conforme produção e vendas, e os variáveis, obviamente, que vão oscilar conforme produção e vendas. E para decisões rotineiras, decisões de curto prazo, a gente costuma levar em consideração somente os gastos variáveis. Afinal de contas, os gastos fixos eles são realidade e a gente tem como mudar em função dos gastos variáveis. Vamos pegar alguns exemplos para a gente ir aprofundando essa questão do fixo ou variável. E observe, eu estou falando de gastos, eu não estou falando de custos. Quando eu estou falando de gastos, eu estou falando de tanto custos quanto despesas. Porque no custeio variável, na contabilidade gerencial, não importa se é custo ou despesa. Tá? A gente pode ter um custo fixo e um custo variável, a gente pode ter uma despesa fixa e uma despesa variável. É por isso que a gente acaba chamando de gastos. E a gente vai tratar como gastos fixos e gastos variáveis. Vocês muitas vezes vão encontrar na literatura ou em vídeos, o que for, a terminologia custo fixo e custo variável. Mas pense que você está no âmbito da contabilidade gerencial, então não se trata só de custo, se trata também de despesa, tá? Apesar das vezes estar falando só de custo. Então vamos pegar aqui o exemplo da VaptVupt Entregas, que tem uma capacidade de atendimento de 1.000 entregas mês, é a capacidade que ela tem, e ela tem gastos fixos de 36 mil por mês, e ela tem gastos variáveis de R$ 120 por entrega. Então cada entrega 120. E o gasto fixo é 36 mil por mês. Como é que vão se comportar os gastos dessa empresa? Olha como está, os custos são gastos. Olha lá, os gastos totais dela. Ela tem 36 mil por mês. Então, independente de quantas entregas ela fizer, se ela fizer uma entrega, tem 36 mil de gasto fixo. Se ela fizer duas, tem 36 mil, e assim sucessivamente. Ou seja, na totalidade, o gasto dela é 36 mil. Esse é o gasto fixo. Agora, quando a gente pega esse gasto fixo unitário, olha o que acontece. Ele vai cair. Ou seja, ele é variável. O que é isso? Eu tenho 36 mil de gasto fixo total. Se eu fizer uma entrega, o gasto fixo total é 36 mil. Se eu fizer 10 entregas, o gasto fixo total também é 36 mil. Mas só que quando eu pegar o gasto fixo unitário, se eu fizer uma entrega, o gasto fixo é 36 mil. Se eu fizer duas entregas, já caiu. O gasto fixo unitário já cai para 18 mil. Se eu fizer 10 entregas, o gasto fixo vai cair mais ainda. Vai cair para 3.600. Né? Então, o gasto fixo ele é fixo na totalidade. Mas quando olhado sobre a ótica dos valores unitários, ele acaba sendo variável e decrescente. Isso aqui é até importante, porque isso aqui é o que nós chamamos de ganho de escala. Né? É você diluir gastos fixos
numa maior produtividade, numa maior quantidade. No nosso caso, no nosso exemplo, eu consegui fazer mais entregas, tá? Agora vamos pegar o gasto variável. O gasto variável, se ele entregou ele custou, teve um gasto de 120. Se fez a entrega de 2, opa, já subiu, já é 240. 3, 360. E assim sucessivamente. Então, o gasto variável ele vai subindo à medida que eu vou aumentando a quantidade. É por isso que ele é variável. Mas observem, o gasto variável unitário, olha o que acontece. Se eu fizer uma entrega, é 120. Se eu fizer duas entregas, são 240. Mas o unitário continua sendo 120. Se eu fizer 3 entregas, o gasto variável total é 360. Mas o unitário continua sendo 120. Então, a gente costuma colocar a denominação fixo ou variável para os gastos totais, tá? Para isso aqui, ó. Então, os gastos fixos, aqui, totais, os gastos variáveis, totais. Quando a gente vai olhar sobre a ótica unitária, o negócio se inverte. Os gastos variáveis eles podem ser vistos como sendo fixos e os gastos fixos podem ser vistos como sendo variáveis e decrescentes. Tá? Mas a gente, obviamente, vai se concentrar nisso aqui. Tá? Então, nisso aqui, quanto maior for o volume de produção ou o volume de vendas, os gastos variáveis vão ser maiores. Os fixos não, eles tendem a se manter. Eles não vão ser completamente flat, porque é difícil você ter na realidade um gasto que não mude, né? Que nunca mude. Mas ele vai oscilar. Ele vai oscilar, mas não em função da quantidade. Essa oscilação aqui é em função de outros elementos, não em função da quantidade. Por exemplo, o gasto do o gasto com telefone do escritório. O gasto com telefone do escritório ele é considerado um gasto fixo. Por quê? Porque o gasto com telefone dificilmente vai oscilar em função da produção e das vendas. Pronto. Agora, a minha conta de telefone, ela vai ser a mesma sempre? Não, dificilmente não. Ela vai oscilar, tá? Mas ela não vai oscilar em função da produção e do volume de vendas. Aí vamos lá, vamos pensar se um gasto é fixo ou variável. Gastos com energia elétrica do escritório central. Bom, é do escritório central, não tem nada a ver com a produção. Então, isso aqui é um gasto fixo. Gasto com propaganda. Bom, gasto com propaganda, aí ele pode ser fixo ou variável. É importante a gente pensar isso. A gente está aqui agora no campo da contabilidade gerencial. Então, o que é fixo e variável não tem aquela força da lei, né, na força da legislação, como tem na contabilidade financeira, para definição de custo e despesa, por exemplo, ou definição de material direto, ou a definição de CIF. Então, aqui a gente precisa entender muito mais o contexto. Se nós tivermos, por exemplo, que o gasto com propaganda, ele é, por exemplo, um percentual fixo da receita, sei lá, 2% da receita vai ser investido em propaganda, então aumentei a receita, aumentei o gasto, diminuí a receita, diminui o gasto, então nesse caso, isso seria como um gasto variável. Mas se o meu orçamento de propaganda não tem nada a ver com o meu volume de vendas, então, a priori, propaganda poderia ser tido como um gasto fixo. Então, eu preciso entender como funciona o gasto e qual é o setor, qual é o ramo de atuação da empresa que eu estou olhando para definir se é fixo ou variável, na maioria das vezes. Alguns são fáceis, a gente consegue identificar claramente. Honorários da administração de uma rede de lojas. A priori, isso é um gasto fixo, mas se o honorário envolver, por exemplo, um percentual sobre o faturamento da loja, então isso aqui passa a ter um componente variável. Frete de mercadorias compradas. Quanto mais eu compro, mais eu pago frete. Quanto menos eu compro, menos eu pago frete. Se essa lógica for aceitável, então isso aqui vai ser um gasto variável. Consumo de matéria-prima. Isso está na lista dos mais fáceis. Consumo mais matéria-prima, produzo mais, tenho mais gasto, então isso aqui também seria um gasto variável. Embalagens consumidas, a mesma lógica da matéria-prima, seria um gasto variável. Transporte do pessoal da área administrativa. O transporte não tem nenhum. O gasto que eu tenho com o transporte não tem nenhuma associação com o meu volume de vendas
ou com a minha produção. Então, isso aqui seria um gasto fixo. Gasto com combustível do pessoal de vendas. Bom, aí a gente tem que ver. Se tiver uma associação do gasto de combustível com o faturamento, então a gente poderia sim colocar isso como variável. Mas às vezes não tem, né? Às vezes, apesar do pessoal ser de vendas, não é o gasto de combustível que está oscilando junto com o valor das vendas. Ele pode ser um outro elemento. Aí você poderia considerar como sendo um gasto fixo. Depreciação de equipamentos industriais. No caso da depreciação, na maioria das vezes, ela é considerada um gasto fixo porque tem as imposições da legislação por trás. Bom, visto isso, e lembrando que a gente está na contabilidade gerencial e eu tenho claro que para a definição do que é fixo e variável eu tenho que pensar o negócio, eu tenho que pensar qual é o gasto, eu tenho que entender como aquele gasto oscila. Pensado isso, aí a gente vai para um outro conceito que é bem importante para a gente, que é o conceito de margem de contribuição. Margem de contribuição é um conceito super importante na contabilidade gerencial e ele é um dos conceitos que direciona uma série de decisões que são chamadas decisões de curto prazo. Vamos lá. O que é margem de contribuição? É a receita menos os gastos variáveis. E isso é a margem de contribuição. Ou seja, é o quanto que eu tenho de contribuição para arcar com os gastos fixos. Bom, então aqui eu já estou vendo uma coisa. Eu estou separando fixo de variável, não importa se é custo ou despesa, o que importa é o gasto. E a receita total menos os gastos variáveis totais vai me dar a margem de contribuição total. Se eu for pegar o unitário, aí eu vou ter que a receita unitário é igual a preço, menos o gasto variável unitário, isso aqui vai me dar a margem de contribuição unitária. Então, eu posso olhar no total, como posso olhar no unitário. Tá? A receita de uma unidade é preço, né? Lembrem que receita é igual a preço vezes quantidade, e quando quantidade for 1, receita é igual a preço, né? Por isso que eu coloquei preço aqui. O gasto variável unitário vai ser o gasto variável total dividido pela quantidade produzida, isso vai dar o gasto variável de uma unidade, e aí eu posso ter a margem de contribuição unitária. Então, o conceito importante é a margem de contribuição, seja a margem de contribuição total, seja a margem de contribuição unitária, não importa, a margem de contribuição é um conceito importante. Bom, da margem de contribuição, do estudo da margem de contribuição, a gente parte para o estudo de outra coisa bem importante, que é o que nós chamamos de ponto de equilíbrio. A gente tem na literatura mais de um ponto de equilíbrio. A gente está aqui trabalhando o ponto de equilíbrio contábil, mas a gente vai ver que a gente tem mais outros dois. Quando a gente ouve falar, seja na televisão, na internet, onde quer que seja, numa revista, sobre ponto de equilíbrio, normalmente se refere a ponto de equilíbrio como sendo o ponto de equilíbrio contábil, tá bom, gente? Então, quando vocês ouvirem falar o ponto de equilíbrio da empresa tal, a gente está se referindo ao ponto de equilíbrio contábil. Os outros dois, eles não são muito comuns, tá? Mas apesar de que a gente vai apresentar, é importante que vocês tenham conhecimento. E o que é esse ponto de equilíbrio? É a quantidade que eu preciso vender para que o lucro contábil seja igual a zero. Lucro seja igual a zero é como a gente, digamos assim, seria um empate. Eu não tenho nem lucro, nem prejuízo. Óbvio que uma empresa que tem empate, ela está perdendo, né? Afinal de contas, você fez uma série de investimentos na empresa e ela empatou. Então, você está perdendo porque seu capital está investido ali, né? Mas digamos que a gente concorde, em parte, entre aspas, com essa definição. É o empate. Então, no lucro, ou no ponto de equilíbrio, o lucro é zero. Significa dizer que o que a empresa teve de receita, ela teve de gasto e ela ficou no 0 a 0. Tá bom? Pronto. Se a gente for pegar e partir de que o lucro é igual à receita menos os gastos e que no ponto de equilíbrio o lucro é zero, então eu vou ter que receita é igual aos gastos. Se eu fizer a abertura disso aqui dessa fórmula, com receita sendo preço vezes quantidade, os gastos sendo gastos
fixos mais os gastos variáveis, que é o gasto variável unitário vezes quantidade, se eu fizer a dedução dessa fórmula aqui, separando quantidade, eu vou chegar exatamente nisso aqui, ó, que a quantidade, por aqui da fórmula, né, ou o ponto de equilíbrio medido em quantidades, vai ser igual ao gasto fixo que eu tenho dividido pelo preço menos o gasto variável unitário. E isso aqui é exatamente a minha margem de contribuição. Então, é muito comum que o ponto de equilíbrio seja expresso dessa forma. Tá? Muito comum. O que é isso? Significa dizer, olha, para atingir o ponto de equilíbrio, eu preciso vender 2.000 produtos. Ou eu preciso prestar 100 serviços. Ou eu preciso produzir e vender 500 itens. Pronto, é isso que significa. O que eu fiz? Eu peguei os gastos fixos totais, e dividi pela minha margem de contribuição. Aqui é unitária, tá? Margem de contribuição unitária, porque aqui eu tenho a variável aqui é preço, que é unitário, e aqui é gasto variável, que também é unitário. Se eu quiser saber o ponto de equilíbrio em grana, aí basta pegar o ponto de equilíbrio que eu achei antes, aqui, ó, daqui para cá, e multiplicar pelo preço do produto. Aí eu vou ter o ponto de equilíbrio em grana, que é muito comum de ser usado quando a gente está trabalhando com múltiplos produtos, que eu vou falar daqui a pouco, que é algo do tipo, ora, eu vou atingir o meu ponto de equilíbrio se eu tiver um faturamento de 10 mil reais. Então, 10 mil reais, digamos assim, seria o mínimo que era esperado para ter um empate, para não ter nem lucro nem prejuízo. Se eu faturar menos de 10 mil, eu estou com prejuízo. Se eu faturar mais de 10 mil, eu estou na zona do lucro. Bom, esse é o gráfico do ponto de equilíbrio. Vou explicar aqui esse gráfico. Eu tenho aqui quantidade no eixo X e eu tenho grana aqui, ó, reais, desculpem, no eixo Y. E aí eu tenho umas curvas, né? Observem aqui que eu tenho uma primeira curva em azul, que é essa curva daqui, ó, que é a curva da receita. Isso aqui é em função de preço vezes quantidade, por isso que ela cresce. À medida que a quantidade cresce, a receita cresce por conta dessa função aqui, ó. Isso aqui é uma função matemática, né? Preço vezes quantidade. Eu tenho uma outra curva que é aqui a do gasto variável, essa aqui preta, tá? Tá aqui, ó, gasto variável, que é gasto variável unitário vezes quantidade, também é uma função. Então, à medida que a quantidade cresce, o gasto variável cresce. Eu tenho uma outra função aqui que é o gasto fixo, né? Esse aqui não tem variação com quantidade, é por isso que ele permanece fixo ao longo aqui da quantidade, não muda, tá? E eu tenho, por último, a soma de gasto fixo e variável, que é essa curva aqui em azul, ou em vermelho, desculpe, em vermelho, tá? Essa daqui, que ela começa do ponto do gasto fixo. Afinal de contas, se o gasto variável for zero, somando os dois, eu vou partir do fixo. Então, é por isso que ela começa daqui e não daqui. E ela vai ter a inclinação, exatamente a inclinação da curva do gasto variável. O ponto em que o gasto total cruza a receita total, esse aqui, ó, é o que nós chamamos de ponto de equilíbrio. Nesse caso, ponto de equilíbrio contábil. Tá? Esse ponto de equilíbrio tem uma quantidade, que é a quantidade no ponto de equilíbrio, e tem um valor de grana, que é a receita do ponto de equilíbrio, tá? Que a gente viu na fórmula passada. Então, o que é importante desse gráfico? A gente entender que, no primeiro momento, como os gastos fixos eles existem, é natural que a curva do gasto total ela fique acima da receita. E essa zona daqui, ó, é a zona do prejuízo, porque eu não tenho receita que cubra os meus gastos, tá? Mas a partir de um determinado momento, minhas receitas vão cobrir os meus gastos, ou se espera isso, né? E eu passo a ter essa zona daqui, que é a zona de lucro, tá? Bom, se essa inclinação do gasto variável for maior do que a inclinação da receita, a gente vai ter sempre prejuízo, né? Pensem que se isso aqui fosse aqui, as curvas não queriam se encontrar. Então, obviamente que eu tenho que ter uma inclinação na receita maior do que a inclinação no gasto variável.
consequentemente, maior que a inclinação no gasto total. E pensem também, quanto maior for o ponto de equilíbrio, ou seja, quanto mais para frente ele for, significa que mais quantidade eu preciso vender para atingir esse ponto, para ficar no empate. Então, significa que maior vai ser o risco da empresa de não atingir esse ponto, porque tem que vender muito. Então, o ponto de equilíbrio, de certa forma, reflete o risco da empresa. Empresas que têm um ponto de equilíbrio mais baixo, elas são tidas como menos arriscadas. Por quê? Porque vendeu um pouquinho, ela já saiu, digamos assim, do ponto de equilíbrio, ou já saiu aqui, ó, da zona de prejuízo. A partir dali, tudo vai ser lucro, tá? Aí vamos lá, vamos pegar aqui com relação a VaptVupt entregas. Vamos pensar. Considerando que a empresa tem um preço de venda, né, de entrega, de R$200 por entrega, considerando que o volume, ela está aí fazendo um volume de 600 entregas por mês, qual é o ponto de equilíbrio contábil? Bom, pegando a fórmula do ponto de equilíbrio, vai ser o gasto fixo, que a gente já tinha informação antes, 36 mil, dividido pelo preço, 200, menos o gasto variável unitário, que é 120, que a gente também já tinha antes. Então, vai ser 36 por 80, 450. Então, 450, o quê? Entregas, né? Porque isso aqui é quantidade. Então, 450 entregas. Se essa empresa está trabalhando, fazendo 600 entregas por mês, então significa que ela está trabalhando acima do ponto de equilíbrio, logo ela está trabalhando na zona de lucro. Se ela fizer, por exemplo, 300 entregas, 400 entregas, ela está na zona do prejuízo. Tá? E se a gente quiser saber qual é o ponto de equilíbrio em grana, basta pegar essas 450 entregas, multiplicar pelo 200 e a gente vai ter o valor do ponto de equilíbrio em grana. Então, essa empresa ela precisa atingir um faturamento de R$90 mil para chegar no seu ponto de equilíbrio. Ou seja, para, entre aspas, empatar. Vamos pegar agora os outros pontos de equilíbrio que nós temos. Primeiro, ponto de equilíbrio financeiro. O que a gente tem a mais no ponto de equilíbrio? Ora, na fórmula, eu vou ter a mesma fórmula, só que eu vou ter isso aqui, ó, esse elemento a mais aqui. Ó. Eu vou subtrair a depreciação dos meus gastos fixos. Por que a gente vai subtrair a depreciação dos gastos fixos? Porque a gente sabe que a depreciação são gastos fixos considerados não desembolsáveis, ou seja, eu não pago efetivamente a depreciação. Então, esse ponto de equilíbrio, digamos assim, ele seria um ponto de equilíbrio um pouquinho melhor do que o ponto de equilíbrio contábil. Tá? Considerando aqui na VaptVupt, se ela tem gastos com depreciação de 2 mil mês e a depreciação é um gasto fixo, eu vou tirar desculpem, esse 36 mil, esses 2 mil dos 36, para depois calcular o ponto de equilíbrio. E vou chegar aqui ó, em 425 unidades. Ele é um pouquinho menor, claro, afinal de contas eu estou subtraindo uma parcela aqui desses gastos fixos. Em termos de grana, o ponto de equilíbrio é de 85 mil. Eu preciso atingir 85 mil reais de faturamento para, digamos assim, empatar, desconsiderando aí a depreciação, porque ela não é desembolsável. E o outro ponto de equilíbrio é o ponto de equilíbrio econômico. Nesse caso, eu vou adicionar um elemento. Então, eu vou adicionar esse elemento daqui. Que elemento é esse que eu estou adicionando? É uma remuneração do capital próprio. Ou seja, eu estou considerando o que os sócios estão exigindo de remuneração como um gasto fixo. Tá? É por isso que eu adiciono isso aqui. Ou seja, eu aumento o meu numerador. Eu aumento. É como se eu tivesse os gastos fixos da empresa e eu vou considerar como gasto fixo da empresa o que os sócios exigem como remuneração por ter investido na empresa. E vou considerar isso como sendo também parte do gasto fixo na hora do cálculo do ponto de equilíbrio. Então, no nosso exemplo, vamos considerar que o investimento feito pelos sócios foi de 40 mil reais. E eles exigem um retorno de 10% ao período. 10% de 40 são 4 mil. Então, eu vou dizer que os sócios exigem 4 mil reais de retorno por período. Isso vai ser adicionado ao meu gasto fixo. Então, eu não vou ter mais 36 aqui no numerador, eu vou ter 40.
e eu vou chegar a 500 unidades. Então, eu tenho que fazer 500 entregas por mês, digamos assim, para empatar, já considerando a remuneração exigida pelos sócios, ou R$ 100.000 de faturamento. Bom, esses são os 3 pontos de equilíbrio. Ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio financeiro, ponto de equilíbrio econômico. Eu posso ter uma mistura do ponto de equilíbrio financeiro com o econômico, tipo subtrair a depreciação e adicionar a remuneração do capital do sócio? Pode. Pode. A gente está no âmbito da contabilidade gerencial. Então, aqui pode, digamos assim, tudo que faça sentido, né? Bom, e na prática, Roberto, como é que as empresas mais usam isso? Na prática, as empresas usam muito mais o ponto de equilíbrio contábil, que ele é muito mais fácil de ser calculado. E pensem comigo, não importa você saber exatamente o seu ponto de equilíbrio, porque o que importa é você saber mais ou menos qual é a faixa do seu ponto de equilíbrio, mesmo porque os gastos fixos, eles não são, digamos assim, flat, né? Eles não são sempre 36 mil. Eles vão oscilar. Eles podem ser um pouquinho mais de 36, podem ser um pouquinho menos de 36, podem ser 36. Só que essa oscilação não se dá junto com a produção e as vendas. É por isso que ele não é um gasto variável, ele é um gasto fixo. E é por isso que o ponto de equilíbrio ele é muito mais como um guia do que para ser enxergado como um valor objetivo, exato, a ser calculado. Bom, nessa ótica do que a gente tem aí de faixa, a gente tem ainda o conceito de margem de segurança. Vamos olhar aqui o gráfico. Olha aqui é o ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio está sendo atingido com 500 quantidades e 5.000 de faturamento. Pronto, esse é o ponto de equilíbrio da empresa. Ela precisa atingir R$ 5.000 de faturamento ou ela precisa vender 500 unidades de um determinado produto para atingir o seu ponto de equilíbrio. Digamos que a empresa esteja trabalhando com 600 unidades vendidas ou 6.000 de faturamento. Significa que ela está cá em cima. Ela está cá em cima, ó. Pronto. Ou seja, ela está na zona do lucro. Ela está tendo lucro. Mas qual é a margem de segurança que ela tem em relação ao seu ponto de equilíbrio? Ah, beleza. Essa margem de segurança, ela vai se dar tanto em função da quantidade quanto em função do faturamento. Então, se for pegar aqui a margem de segurança em função da quantidade, eu vou dizer que a margem de segurança dessa empresa é de 100 produtos. Quer dizer, ela está vendendo 100 produtos a mais do que o seu ponto de equilíbrio. Essa é a sua margem de segurança. E se formos pensar em termos de faturamento, essa diferença daqui, ó, que é uma diferença de R$ 1.000, ela está faturando R$ 1.000 acima do seu ponto de equilíbrio em grana. O que é muito comum é a gente expressar isso em percentual, a margem de segurança em percentual, que nada mais é do que pegar a margem de segurança em quantidade e dividir pelas vendas que ela está em quantidade, ou a margem de segurança em grana e dividir pelas vendas que ela está fazendo em grana. É como se eu pegasse aqui, por exemplo, na grana, pegasse a margem de segurança dela, que é de 1.000 unidades, e dividisse pela venda que ela está tendo, que é de 6.000. Então, vou cortar esse zero, é 1/6. 1/6 é aproximadamente 17%. Então, essa aqui seria a sua margem de segurança, que vai ser o mesmo valor se eu for calcular por aqui. Ó. Eu vou pegar 100, que é a quantidade, em relação à venda dela, que é 600, é 1/6 da mesma forma que é 1/6. Então, esse cálculo de baixo, tanto faz fazer pela quantidade, fazer pelo faturamento, vai dar no mesmo. Tá? E é muito comum a gente ter margem de segurança expressa em percentual, tá, gente? Bom, e se eu tiver múltiplos produtos? Bom, pensar, né? Como é que um mercado faz, ou como é que uma loja comercial faz com ponto de equilíbrio? Não vai calcular o ponto de equilíbrio produto por produto. Não vai dizer, por exemplo, olha, eu tenho que vender 10 unidades do produto A, mais 15 unidades do produto B, mais 20 unidades do produto C. Isso não faz sentido, mesmo porque ela pode vender mais de um, menos de outro num período. Tá? Então, nesse caso, quando eu estou trabalhando com múltiplos produtos, eu vou preterir o ponto de equilíbrio em quantidade, quer dizer, eu não vou usar o ponto de equilíbrio em quantidade. E eu vou expressar o ponto de equilíbrio em relação à receita total. Ou seja, eu vou usar o ponto de equilíbrio em grana.
E o ponto de equilíbrio vai ser dado como um gasto fixo total dividido pela minha margem de contribuição média, percentual. A gente já tinha o ponto de equilíbrio como sendo um gasto fixo pela margem de contribuição, né, unitária. Aqui a diferença é que a gente vai usar a margem de contribuição média percentual. Vou explicar rapidinho isso já para vocês. E aí o ponto de equilíbrio não vai ser dado, olha, eu tenho que vender quantidade do produto A, B ou C. Vai ser o faturamento. Ó, a minha loja, que tem muitos produtos, ela precisa atingir um faturamento de 10 mil reais ou de 100 mil reais para atingir o seu ponto de equilíbrio. Não importa se esse faturamento vai vir do produto A, do B ou do C, ou de algum mix que exista possível de A, B e C junto, tá bom? Bom, a fórmula de ponto de equilíbrio com múltiplos produtos, ela vem disso aqui, ó. Vamos partir que o lucro, né, a gente sabe que o lucro ele é a margem de contribuição do produto A vezes o volume de vendas do produto A, mais a margem de contribuição do produto B vezes o volume de vendas do produto B, menos o gasto fixo. No ponto de equilíbrio, o lucro é zero. Então, eu vou separar aqui os elementos, vou deixar a margem de contribuição de A vezes venda de A, mais margem de contribuição de B vezes venda de B de um lado, gastos fixos do outro. Bom, eu posso pegar essas margens de contribuição de A e B e calcular uma margem de contribuição média. E ao invés de multiplicar por vendas de A e B, eu vou multiplicar pelas vendas totais. E vou continuar mantendo os gastos fixos aqui. E aí eu vou pegar aqui as minhas vendas totais, ou seja, o quanto que eu preciso faturar, vai ser o meu gasto fixo dividido por essa margem de contribuição média. Ah, Roberto, vamos ver um exemplo disso. Vamos ver um exemplo. Vamos pegar aqui o exemplo da Bom de Festa Serviços. Uma empresa que tem dois tipos de produtos, ela tem o buffet e ela tem a animação, tá? Ela tem que o buffet dela, o preço individual do buffet é R$14,50 por unidade, o gasto variável é de 5. O preço individual da animação é de R$6 e o gasto variável da animação é de R$1,50. Ela tem gastos fixos de 3 mil e essa aqui é a participação nas vendas. Então, pegando o histórico dessa empresa, a gente consegue ver que 70% das vendas que ela faz é do buffet. E ela faz um pouco de venda de animação aí na faixa de 30%. O que eu preciso fazer para calcular o ponto de equilíbrio dessa empresa que está com dois produtos? Eu poderia aumentar a complexidade, colocar mais produtos, né? Trabalhar com dois, a lógica vai ser a mesma para mais produtos. Eu vou precisar calcular qual é a margem de contribuição de cada um deles. E essa margem de contribuição é uma margem de contribuição relativa, que nós chamamos de margem de contribuição percentual. A margem de contribuição absoluta é isso aqui, ó, 14,50, que é o preço, menos o gasto variável, que é R$5. Isso aqui, ó. Então, 14,50 menos 5 dá 9,50. Isso é a margem de contribuição absoluta. Quando eu divido pelo preço, aí eu vou para o relativo. Então, é o quanto que a margem de contribuição representa do meu preço. Então, a minha margem de contribuição, que é de 9,50, ela representa 65,5% do meu preço. Essa é a margem do buffet, a margem percentual do buffet. Faço o mesmo para a animação. Olha lá. Isso aqui é a margem de contribuição absoluta, 6 menos 1,50, que vai dar 4,50. Então, 4,50 é a margem de contribuição absoluta da animação. Se eu divido essa margem de contribuição pelo preço, eu vou ter a sua margem de contribuição relativa, ou a margem de contribuição percentual da animação, que nesse caso, 4,50 por 6 é de 75%. Então, observem, por exemplo, que a empresa tem um ganho maior quando ela vende animação. Quando ela vende animação, a animação é 75%, a margem de contribuição é 75% da receita. Já no buffet, ela é de 65,5%. Mas mesmo assim, mesmo tendo a contribuição maior, eu vendo muito mais buffet. Então, na hora de calcular a média disso aqui, eu não posso juntar essas duas coisas e fazer uma média aritmética simples. Por quê? Porque a participação nas vendas não é igual. Se essa participação fosse igual, 50%, 50%, eu poderia fazer uma média simples. Mas não é. O peso é diferente. Então, essa margem de contribuição média tem que ser uma margem
média ponderada, e é por isso que eu faço 65,5%, que é a margem de contribuição do buffet, vezes o peso do buffet, mais a margem de contribuição da animação, 75%, vezes o peso da animação. E isso vai dar 68,4%. E aí, para calcular o ponto de equilíbrio, eu vou pegar R$3.000, que é o meu gasto fixo, e dividir pela minha margem de contribuição média, 68,4%. E vou achar o valor em reais. Então, essa empresa, para atingir o seu ponto de equilíbrio, ela tem que fazer um faturamento de R$ 4.388,40. Não importa se esse valor vai ser atingido vendendo buffet ou vendendo animação. Pode vender mais buffet. Se for seguir a lógica histórica, ela vai atingir vendendo 70% buffet, 30% animação. Mas pode ser que mude. E aí, como eu falei, não importa tanto o número exato, 4.388,40. O que importa é entender mais ou menos a faixa, né? Então, eu estou ali na faixa entre R$4.000 e R$4.500, é o meu ponto de equilíbrio com múltiplos produtos nesse exemplo. Façam os exercícios do capítulo e, em caso de dúvidas, vocês coloquem a dúvida lá no nosso fórum Tira Dúvidas e também anotem para fazer a pergunta no nosso próximo encontro 5. Até lá, um abraço.